bem-vindos ao primeiro episódio do podcast que eu tenho certeza que vai entrar na sua lista de favoritos. Hoje estamos com um convidado muito mais do que especial aqui no SEA. SEA? Isso mesmo, sorteio. E agora? Depois de algumas aulas de leitura de bola de cristal, análise de mentes e leitura de mãos com a ilustríssima professora Catiúcia, professora mestra Catiúcia, nós voltamos lá atrás no século XIX e trouxemos esse convidado para dar uma palavrinha aqui pra gente. E vou contar para vocês, hein? Foi bem difícil trazer ele aqui para termos essa conversa. Tivemos que cavar bem fundo. Com vocês, ele, que é o filho mais velho de 8 irmãos, formado em medicina na Faculdade de Viena. Fez mestrado em neuropatologia e, além disso, é autor das obras mundialmente famosas como A Interpretação dos Sonhos, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, O Inconsciente e muitas outras. Talvez vocês conheçam como o pai da psicanálise. Com vocês, Sigmund Freud. Ou, para os mais íntimos, Papai Freud. Agradeço sinceramente pelas palavras com que me apresentastes. Confesso que ouvir sobre minha própria trajetória me desperta uma dualidade psíquica. De um lado, o ego se vê agradado, até mesmo lisonjeado. Por outro, o superego se inquieta. Mas já que estou aqui, minhas ideias causaram desconforto. E onde há desconforto, há material para análise. E onde há análise, há material para a mudança. Primeiramente, é uma honra, ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. O senhor ingressou na Universidade de Viena em 1873, certo? O que te motivou a seguir esse caminho da medicina? Sim, exatamente. No começo fiquei entre medicina e direito. Medicina, para mim, parecia ser uma possibilidade mais interessante, porque eu era fascinado pela biologia e também pelo sistema nervoso. Naquela época, eu trabalhava no laboratório com o professor Buck. Ele acreditava que os fenômenos psíquicos tinham base física. Isso mudou meu início. Mas o senhor também teve contato com o funcionamento da mente desde essa época? Ainda não profundamente. Minha atenção era voltada ao sistema nervoso. Realizei estudo em células nervosas, inclusive em enguias, algo que poucos sabem. Só mais tarde, com a prática na clínica e contato com os pacientes, voltei meu olhar à psique. Olha só, segredinho para você, querido telespectador. Freud, conta pra gente quando foi que começaram as pesquisas em relação à cocaína. Algo que é totalmente apocalíptico para a época que a gente está vivendo, imagina 2 séculos atrás. Convenhamos que ser apocalíptico é comigo mesmo, assim como vocês jovens gostam de falar, não é mesmo? Em meus estudos em 1884, a cocaína era vista como um anestésico promissor. Na época, eu até indiquei para o uso terapêutico, mas eu não sabia dos riscos e consequências. Bom, limites não eram bem o seu forte, né, doutor? Em 1885, o senhor vai para Paris e encontra Charcot. O que mais impressionou lá, a questão de estudo, a convivência com ele, a cidade em si? Charcot demonstrava que a histeria era considerada uma doença de mulheres frágeis. Inclusive, poderia também ser afetada em homens e em soldados de guerra. Ele usava hipnose para compreender o inconsciente. Foi ali que compreendi: o corpo fala aquilo que a mente recalca. E esse foi o ponto da virada? Sim, eu deixei de acreditar apenas na anatomia e comecei a acreditar na psique e traumas emocionais. Freud, nós temos alguns universitários aqui conosco e eles têm algumas dúvidas, algumas perguntas. A gente pode? Claro, vamos ver se esses jovens de hoje em dia sabem falar algo interessante. Dr. Freud, o senhor enfrentou resistência ao propor que sintomas histéricos eram de origem psíquica? Tipo, esse cara tá viajando nos sonhos. Sim, me chamavam de louco. A psiquiatria na época era conservadora. Me falavam que eu via sexo em tudo. Na época, a medicina era baseada em evidências. Mas eu insisti nos fatos porque eles falavam por si só. Meu Deus, eu não acredito que você me respondeu, me dá um autógrafo. Bom, depois desse contratempo, vamos continuar com a nossa entrevista. Ao retornar, o senhor começou a trabalhar com Joseph Breuer, muito conhecido por trabalhar no caso da Ana O. Se puder, nos conte um pouco mais sobre esse caso. Embora esse caso não tenha sido diretamente meu, ele influenciou para o que hoje conhecemos como a psicologia, assim permitindo com que a paciente pudesse liberar tudo aquilo que estava reprimido no seu inconsciente.
Então, basicamente, isso consiste na paciente conversar, falar, se expressar mais e, assim, de uma forma, aliviar o fardo das costas dela? Sim, isso mesmo. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre outro assunto polêmico. Por que insiste tanto na sexualidade como causa dos conflitos psíquicos? E por que essa ideia é tão central na sua teoria? Porque os relatos dos pacientes, principalmente os histéricos, eles aconteciam repetidamente. Era impossível ignorar a repressão sexual, principalmente na sociedade vitoriana. Ela é central na minha teoria porque ela é fundamental na construção do ser humano. Negar isso seria como apagar metade de nós mesmos, não é? Dr. Freud, em 1899, o senhor finaliza a interpretação dos sonhos, mas só publica em 1900. Como chegou a esse marco? Estudando meus sonhos, mergulhei inteiramente na minha vida onírica. Assim eu percebi que os sonhos são desejos reprimidos do inconsciente. Eu fiz questão de datar a interpretação dos sonhos em 1900 para simbolizar uma nova era na ciência. E foi uma verdadeira revolução isso, né? E nós temos mais perguntas dos nossos universitários. Dr. Freud, por que o senhor acha que o inconsciente era tão ignorado antes disso? Dr. Freud, o senhor sofreu isolamento por suas ideias? Sim, muitos me chamaram de louco, até amigos se afastaram. Mas era uma verdade que não podia ser ignorada por muito tempo. Era apenas uma questão de escutar o sofrimento humano. Dr. Freud, se pudesse deixar uma mensagem para nós, estudantes de psicologia, qual seria? Meu conselho seria: não tenha medo de olhar para dentro de si. O que nos assusta é o que nos cura. E se tivesse um podcast, né? Como se chamaria? Meu podcast seria Freudcast. Mas eu amei participar do Surtei e agora, afinal, surtar é a maneira do inconsciente se revelar. Que jornada incrível! Da neurociência à escuta da alma, o senhor inventou resistência, mas mesmo assim plantou uma base da revolução do entendimento da mente humana. Muito obrigada, Dr. Freud. E agradecemos também a participação dos acadêmicos que vieram aqui e trouxeram perguntas brilhantes. A psicanálise não é apenas uma teoria, e isso é um convite para conhecermos nós mesmos. E isso, meus jovens, é revolucionário. E esse foi o episódio de hoje do SEA. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau, pessoal!